Olá pessoal, tudo bem? Continuando nosso projeto de gravações de vídeos semanais, vou falar hoje com vocês sobre alguns aspectos do novo CPC no direito tributário. O novo CPC que já não é tão novo porque recentemente, em março, já fez um ano, o aniversário de um ano, mas ainda existem algumas questões que a gente tem que comentar, que a gente vê no dia a dia sendo aplicado e a gente lembra para trazer aqui para vocês para fazer alguns comentários. Se a gente pudesse, eu já falei isso em vídeos anteriores, definir o novo CPC em uma única palavra, essa palavra seria precedentes jurisprudenciais. Por quê? Porque, inclusive, isso está bem claro na exposição de motivos do novo CPC, dizendo que o objeto da criação do novo Código de Processo Civil de 2015 seria, primeiro, simplificar os atos processuais, tirar aquele formalismo todo, aquelas quantidades de recursos. Segundo, para que existisse a segurança jurídica, para que os juízes e os tribunais pudessem obedecer os precedentes jurisprudenciais, para que as decisões fossem estáveis, seguras, para que não aconteça na prática de um mesmo tribunal, dentro do mesmo tribunal, de turmas diferentes, decidirem totalmente diferentes aquele mesmo assunto que está sendo julgado. Isso existia muito e ainda existe, mas não na mesma quantidade que era no CPC de 73. Para vocês terem uma ideia, aqui mesmo no TRF tinha turmas que decidiam uma mesma matéria de uma forma, outra turma decidia aquela mesma matéria de uma forma totalmente diferente, não existia segurança jurídica. Então, com a questão do novo CPC e dos precedentes jurisprudenciais, isso trouxe uma maior segurança jurídica para o contribuinte, para os advogados, porque a gente pode oferecer um serviço ao nosso contribuinte, ao nosso cliente, no caso, o contribuinte é da Receita. Ele não deixa de contribuir com a gente também, com os nossos honorários. Mas a gente pode oferecer um serviço ao nosso cliente com maior segurança, dizendo, olha, essa questão já foi decidida pelos tribunais superiores, agora com o novo CPC, os juízes e os tribunais são obrigados a seguirem essa orientação, então já é uma questão mais pacificada, é só ingressar na justiça e se buscar a restituição do que se pagou indevidamente daquele imposto dos últimos 5 anos. Falando em imposto, e lembrando que isso vem a calhar com o assunto da nossa conversa de hoje, eu já gravei até um vídeo sobre isso, mais ou menos, foi em março, se não me falha a memória, o STF decidiu que era inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, com base nessa decisão do STF, os juízes e os tribunais têm que seguir esse entendimento. Então, nós já temos aqui inúmeros mandados de segurança, antes inclusive dessa decisão, que já foram ajuizados, e agora, o que é que acontece na prática? Isso inclusive é o artigo 932 do novo CPC, que eu vou ler aqui também para vocês. Mas o que é que acontece na prática? Quando essa questão é levada ao judiciário e o judiciário julga favorável ao contribuinte com base nesse novo entendimento do STF, a União, a Fazenda Nacional, continua a recorrer dessa decisão. Agora, quando esse processo chega no tribunal, o relator monocraticamente, de acordo com o artigo 932 do novo CPC, ele já extingue aquele recurso da Fazenda. Por quê? Porque a decisão do juiz está de acordo com o entendimento atual do STF. Então, não tem mais o que se discutir. Então, ele recorre pelo direito de recorrer, mas agora os julgamentos são muito mais rápidos em razão do novo CPC acelerar esse julgamento, porque a questão já se encontra pacificada. Isso é uma coisa muito positiva, mas também tem uma questão aí que não é tão positiva, porque sempre os juízes e os tribunais ficam restritos a essa decisão dos tribunais superiores, e não tem mais aquela liberdade, digamos assim, de decidir aquela situação. Então, em determinadas situações, numa tese jurídica, por exemplo, que a gente aqui estuda um caso, faz aquele estudo aprofundado e faz aquela determinada ação e leva ao judiciário para ele prolatar uma decisão, muitas vezes o judiciário comprava a nossa briga, dava uma decisão favorável ao contribuinte, e agora com essa questão do julgamento dos tribunais superiores, eles estão sempre vinculados ao que for decidido pelos tribunais superiores, não tem mais essa liberdade de decidir. Então vou ler agora para vocês o artigo 927,
a redação do artigo 927, a redação do artigo 926 e do artigo 932 do novo CPC, que vão resumir tudo isso aqui que eu falei para vocês. Vou ler também aqui para vocês uma decisão do TRF aqui da Quinta Região em um processo nosso, onde ele aplicou esse entendimento que eu falei aqui para vocês. A Fazenda recorreu e, como a questão já estava pacificada no âmbito do STF, ele já, de imediato, monocraticamente, o relator já extinguiu o recurso da Fazenda. Chegou lá, bateu na mesa dele e já extinguiu. Por quê? Porque a questão já estava pacificada, não levou nem para o julgamento perante a turma, porque esse é o novo entendimento do STF, do novo Código de Processo Civil, acelerou o julgamento das decisões. Então, assim preceitua o artigo 926 do novo Código de Processo Civil. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, para que não fiquem decidindo de forma diferente o tempo todo, íntegra e coerente. Artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivo. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 932, que é bem importante esse artigo aqui, diz o seguinte: incumbe ao relator, inciso 4º, negar provimento a recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 5º, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dá provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. E aqui, pessoal, eu estou trazendo agora para vocês esse julgamento que eu comentei com vocês agora há pouco. Nós ingressamos com mandado de segurança com base nesse entendimento do STF, que é inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Requeremos em liminar que já fosse suspensa a exigibilidade daquela cobrança do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, bem como que a União se abstesse de realizar qualquer ato de retaliação contra o contribuinte em razão dessa liminar, como inscrição em como negativa de CND, inscrição em dívida ativa, inscrição do nome do contribuinte no CADIM. Então, em liminar se requereu isso e o juiz concedeu a liminar, e a Fazenda dessa liminar, que é uma decisão interlocutória, ingressou com recurso, que é o agravo do instrumento. Chegando no tribunal, o tribunal já indeferiu o recurso da Fazenda de imediato, em razão da nova redação do artigo 932 do CPC. Vou ler aqui o julgamento para vocês. Processo número 0809315, dígito 81.2016.4.05.0000, é um agravo de instrumento. A origem é o juiz da Sexta Vara Civil, Sexta Vara da Seção Judiciária, Sexta Vara Federal da Seção Judiciária aqui em Pernambuco. O desembargador é o desembargador federal Paulo Machado. Decisão: cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança, deferiu o pleito liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à cobrança do PIS e da COFINS, com a inclusão do ICMS na base de cálculo nos termos do artigo 151, inciso 4º do CTN. Destaco que o entendimento exarado pelo Colém do STF, quando da conclusão do julgamento do RE número 240.785, de relatoria do distinto ministro Marco Aurélio, cujo ementa abaixo transcrevo em verbes.
Tributo, base de incidência, acumulação e impropriedade. Não bastasse a ordem natural das coisas, o arcabouço jurídico constitucional inviabiliza a tomada do valor alusivo a certo tributo como base de incidência de outro. COFINS, base de incidência, faturamento e ICMS. O que é relativo a título de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços não compõe a base de incidência da COFINS, porque estranha o conceito de faturamento. Isso aqui foi o primeiro julgamento do STF a respeito da matéria, que foi em 2014. Agora, como falei para vocês, há 2 meses atrás, o STF deu uma decisão definitiva em regime de repercussão geral referente a esse assunto, que foi o RE 576-704, é o contrário, 704-576. Mas eu tenho inclusive vídeos aqui gravando sobre isso do Paraná. Então ele já decidiu uma questão até no âmbito tributário bastante comentada, bastante sacramentada, de que é inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Esse julgamento que eu estou trazendo aqui foi julgamento agora, de poucos meses atrás, 1 mês atrás, mas ele ainda se referiu ao primeiro julgamento. Mas continuando esse julgamento, ele diz o seguinte, o relator: no mencionado julgamento, restou decidido que, em razão do conceito de faturamento compreender o valor obtido com a operação, ou seja, o negócio jurídico, de venda de mercadoria e prestação de serviços, somente cabe nesse conceito aquilo que de fato adentra nos cofres do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Ressaltou-se ainda que, nada obstante o ICMS seja na prática embutido no preço do produto, repassando-se o ônus financeiro da exação ao consumidor, o tributo indireto, do valor da mercadoria abate-se o que a empresa recolheu previamente a título do ICMS, de modo que não traduz um faturamento ganho, a justificar a incidência do PIS e COFINS sobre tal parcela. Desse modo, entendo que não merece reproche a decisão agravada, devendo ser assegurado o direito de excluir, deduzir, os valores do ICMS da base de cálculo das citadas contribuições. Diante do exposto, nego o provimento ao agravo do instrumento, em atenção do exposto ao artigo 12, parágrafo 2º, inciso 4º e 932, inciso 4º, a linha B do novo CPC, combinado com o artigo 28, inciso 4º, B e 15 do regimento interno deste tribunal. A decisão foi de 27 de março de 2017. Então, já que o desembargador também citou a redação do artigo 12 do novo CPC, eu trago essa redação aqui para vocês, porque aí a gente sacramenta a questão, mostrando que os juízes e os tribunais deverão sempre obedecer às questões já pacificadas, já decididas pelos tribunais superiores. Inclusive, quando a questão já estiver pacificada, eles não precisam nem obedecer essa ordem cronológica dos julgamentos que está prevista aqui no artigo 12. Então, o que é que diz o artigo 12? Que os julgamentos serão feitos de acordo com a ordem dos processos, ou seja, na ordem que eles chegarem lá para julgamento. Não pode ter mais aquela preferência, como o advogado chegar no desembargador e dizer: olha, coloca o meu aí na frente, julga o meu logo, eu estou precisando que julgue logo. Tem que obedecer agora uma fila. Então, quando a questão já estiver pacificada, como esse julgamento do STF, inclusive ele não precisa obedecer essa fila, ele pode pegar todos aqueles processos que envolvam essa mesma questão e trazer tudo para julgar de uma vez só, certo? E, inclusive é isso que diz o artigo 12, quando ele fala o seguinte: os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Ou seja, ele tem que obedecer àquela ordem que o processo chegou lá para ele julgar. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput, ou seja, não precisa obedecer essa ordem, as decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932 do atual CPC. Ou seja, quando aquela questão já estiver pacificada, chegou o recurso na mesa do desembargador, ele já pode de logo já apreciar aquele recurso e julgá-lo de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, inclusive sem se preocupar que aquele recurso chegou hoje, eu só já vou julgar amanhã e tem recurso comigo, que sou desembargador há mais de 1 ano e eu ainda não julguei. Não. Se a questão já estiver pacificada, ele já pode pegar todos aqueles recursos que envolvem aquela mesma matéria e fazer um julgamento só.
E por fim, eu quero ler aqui o artigo 332 do novo CPC, que diz o seguinte: nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência e enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Ou seja, o que é que diz esse artigo 332 do novo CPC? Ele diz que quando a questão já estiver pacificada nos tribunais superiores, o juiz pode liminarmente já indeferir a petição inicial. Ou seja, você vai entrar com um processo e poucos dias depois o juiz já vai indeferir o seu processo. Como é que você vai explicar isso para o seu cliente? Dizer, olha, eu entrei com aquela ação que você está visando recuperar aquele crédito, aquele bom crédito que você tem, mas o juiz já matou a ação dizendo que a gente não tem direito a nada. O cliente vai ficar sem entender. Então isso é um aspecto também muito importante. Você tem que observar como estão decidindo os tribunais superiores a respeito daquela matéria. Porque se eles estiverem decidindo contrariamente aos interesses do seu cliente, não vale a pena nem você entrar com a ação, porque possa ser que já liminarmente seja indeferida a ação, sem sequer até ser citado o réu para se manifestar. Fica difícil para um advogado explicar isso para o cliente, né? Então a gente tem que prestar bem atenção a essas questões, e essas questões também são aplicadas no âmbito do direito tributário. Pois bem, pessoal, essas seriam as considerações que eu queria falar com vocês na aula de hoje, sobre a questão dos precedentes jurisprudenciais do novo CPC, que também são bastante utilizados no âmbito do direito tributário. Tanto é que eu trouxe aqui o julgamento para vocês, onde eu provo que, com base no novo CPC, os tribunais, o TRF aqui da 5ª Região, já está matando liminarmente aqueles recursos que são contrários a entendimento já pacificado pelos tribunais superiores. Então, com base nesses argumentos, eu agradeço a atenção de vocês, peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem os seus comentários, que também é muito importante, eu respondo todos eles. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem deixar lá no canal que eu respondo. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Obrigado.